Bom, fazendo uma recapitulaçãozinha do que nós falamos semana passada, nós lidamos com coisas profundas, né? Falamos da nossa posição, e na verdade a impressão que dá é que eu falei de muitas coisas semana passada, mas na verdade eu falei muitas vezes a mesma coisa. E hoje eu vou continuar falando muitas vezes a mesma coisa. Algumas verdades, existem alguns pensamentos que são meio que são colocados nas nossas vidas e eles meio que travam a nossa mente, né? E a gente passa a enxergar aquilo como verdade e muitas vezes não são verdades, né? Uma das coisas, vamos fazer aqui um repasso aqui. Nós vamos para o céu, irmãos? Se tiver alguém nos visitando, calma, tá? A pessoa, primeira vez vai na igreja, você vai numa igreja de um pessoal que fala que não vai para o céu. Nós vamos para o céu, irmãos? Por quê? Por que nós não vamos? Que nós não vamos para o céu, nós voltaremos para o céu. Qual é a diferença de ir para o céu e de voltar para o céu? A diferença é gritante, a diferença é total. A diferença é que a nossa identidade primeva, a nossa identidade primitiva é o céu. Nós viemos de Deus, viemos do céu, estamos aqui, estamos cumprindo uma missão aqui, e depois nós retornaremos para o céu. Então, isso tem a ver com a nossa identidade. E existe algum ser humano que vai para o inferno? Esse já é o pensamento. Algum ser humano vai para o inferno? Não, ninguém vai para o inferno. Por quê? Porque as pessoas, inferno é um estado, qual é o estado? De distância de Deus. Então as pessoas elas já nascem cidadãs dessa condição. Qual condição? Do inferno. A verdade é que ninguém vai para o inferno. As pessoas estão no inferno. E qual é a função daqueles que são cidadãos do céu? Invadir o inferno, passar pelas portas do inferno e resgatar aqueles que estão no inferno e avisá-las da sua verdadeira condição. Amém? Pastor, mas e quando a Bíblia fala de fogo, de lago de fogo? Então, irmãos, o lago de fogo é outro papo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra Então, a igreja é o corpo, é a família de Deus, que invadem, passam pelas portas do inferno, resgatam as pessoas que estão nessa condição de despropósito, de distância de Deus, e os lembram da verdadeira condição, que é cidadãos do céu. Mas vai ter uma época de que a Bíblia diz isso, depois você pode pesquisar, eu não vou agora me deter nisso, mas a Bíblia diz que vai ter um tempo que o inferno será julgado. O inferno será julgado. E o inferno inteiro será lançado no lago de fogo. Só que tem um problema, no lago de fogo não tem portas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, portas é um lugar que você pode entrar e você pode sair. E elas não conseguem, mesmo que estejam fechadas, elas não resistem à nossa força. A igreja ela tem essa unção, essa capacidade de invadir o inferno e resgatar aqueles que estão lá. Mas vai ter um tempo que essa chance vai ser tirada, porque o inferno inteiro será lançado no lago de fogo, juntamente com Satanás e os seus rebeldes que participaram da grande rebelião que houve no céu. Correto? Ok? Outra coisa que nós começamos a ver, e eu quero me aprofundar mais nisso hoje, é a respeito do Espírito Santo. Nós lemos aquele texto que diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas... Vou tentar com esse grupo, que esse aqui eu acho que não ouviu. Não vos embriagueis com vinho, mas...
Quando a Bíblia diz enchei-vos, o que ela está dizendo? Mostra para o seu irmão o que a Bíblia diz. Quando ela diz enchei-vos do Espírito Santo. Mas faz com um sinal assim com a mão, o que você tem que fazer? Quando a Bíblia diz assim, enchei-vos, mostra para ele. Deixa eu ver se estão fazendo o sinal certo. Tem alguns que estão fazendo assim, enchei. Enchei-vos. O que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele entra, ele habitou, ele tabernaculou dentro do ser humano. Quando que o Santo entra dentro do homem? Quando o ser humano é batizado, quando ele recebe o Espírito Santo entra dentro dele. O Espírito Santo está no ser humano. Mas se o Espírito Santo está dentro do Filho de Deus, por que a Bíblia manda enchei-vos? Então ele não está dizendo sobre ter mais Espírito Santo. Está dizendo para aquele Espírito Santo que já está em nós se ampliar, e ele se ampliar de uma forma, ele ter vazão, ele ser alegrado, ele receber autorização e incentivo para que ele possa transbordar, e assim que nós possamos, vamos lá, vamos fazer o gesto? Não vos embriagueis, fala para a tua irmã, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vou tentar de novo para ver se vocês entenderam. Irmãos, não vos embriaguei com vinho, mas... Hoje nós vamos falar sobre a ceia. Hoje é dia de ceia, de Santa Ceia. Deus é uma comunidade. Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus... Vamos lá. Quem é Deus? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E quando ele fez o homem segundo a imagem segundo a semelhança. E ele fez o homem com sentimento, ou com instinto, ou com a natureza de relacionamento. Então, tudo que Deus fez no homem, toda obra que Deus faz no homem, sempre é para repartição, sempre é para compartilhar, sempre para dividir. Então, pessoas que são fechadas em si mesmas, pessoas tímidas, pessoas enclausuradas nos seus quartos escuros, são pessoas que estão com problemas seríssimos espirituais. Porque sempre a palavra de Deus, ela nos limpa para que desentupa os canais de transbordamento. Então, fala para o teu irmão assim, a minha função na tua vida é encher você. É compartilhar o Espírito Santo. Mas compartilhar o Espírito Santo com quem já tem? Fala para o teu irmão assim, você já tem o Espírito Santo? Responde se ele já tem. Responde se você tem ou não tem. Então, se você fala que você já tem o Espírito Santo, então não é esse irmão que você tem que encher o Espírito Santo. Então você tem que fazer o quê? Encher quem? O mundo. Encher o mundo. Encher as pessoas que não têm. Compartilhar o Espírito Santo. Adão e Eva pecaram. Isso é fazendo a recapitulação, né? Adão e Eva pecaram. E com isso, perderam a autoridade sobre esse planeta. Então o homem passou a não ter autoridade mais sobre o planeta. O homem entregou essa autoridade para Satanás. Então Satanás, ele passou a comandar, logicamente, debaixo da soberania de Deus, isso não há dúvida. Mas veio Jesus, morreu por nós, derramou seu sangue, e com isso, ele nos devolveu a autoridade, nos restaurou a autoridade sobre o mundo. E o mundo passou a ser... de novo, tentar. E o mundo passou a ser nosso. Fala para o teu irmão assim, nosso. Fala assim, o mundo é seu. Qual parte do mundo?
Qual a parte do mundo que é nossa? Só as partes boas? As montanhas? Sim. As montanhas? Os rios? O quindim? A pizza? E o surf? E a praia? E as árvores? E a biqueira? Ó, falou biqueira, os caras falaram mais forte. Acho que vão chamar esses caras de novo pro encontro, velho. E o boteco? E o prostíbulo? Ou seja, tudo passou agora a ser nosso. E é sobre isso que eu quero falar. A questão, queridos, é que, e esse foi o princípio do que eu falei semana passada, que houve uma transformação da plataforma de pensamento. Deus, ele criou o homem, os seres inteligentes, como uma família, como uma plataforma familiar. E aí Satanás veio rebelde e ele inventou uma outra coisa, que parece família, que parece, mas não é. Ele criou uma coisa chamada instituição religiosa. E na instituição, ela faz quase as mesmas coisas que a família faz. Eu dei o exemplo de um pai chamando os filhos para lavar o carro. Então ele chama os filhos para lavar o carro, e a última coisa que ele pensa em o carro está limpo, ele pensa em se divertir com os filhos, jogar água nos filhos, brincar com os filhos, porque se ele depender do carro ficar limpo, dependendo da idade, a não ser que seja filho grandão, mas filho pequenininho, o que vai acontecer? Ele vai ter mais trabalho pedindo ajuda para os filhos pequenininhos do que... Então ele chama para lavar o carro para ter um com os filhos. Então, o que importa lá, naquele momento, é a diversão, é a comunhão, é o carinho, é o abraço, a brincadeira, a mangueirada de água. Mas quando uma pessoa leva um carro num lava rápido, ele tá levando o carro para o serviço de uma instituição. E aí, o carro tem que ficar... E se ele não ficar limpo, o que a pessoa faz? Não paga. O que Satanás estabeleceu? Que o relacionamento agora do homem com um Deus seria um relacionamento não mais de família, não mais de carinho, não mais de amor, não mais de leveza, mas agora seria um relacionamento de eu dou, você me dá, eu pago, você me dá. Então tem que fazer uma série de coisas para eu ser aceito. Então eu vi homens hoje aqui no encontro, todo travado, dizendo assim, balançando a cabeça, dizendo assim, não, eu não mereço. Olhava para os outros homens chorando lá, jogado no chão, recebendo a graça do Senhor, e olhando e dizendo assim, e a gente vê claramente o inimigo dizendo assim, olha, você não tem direito de receber, você não tem direito de falar em línguas, você não tem direito de receber essa alegria. Sabe por quê? Porque você não está fazendo as coisas direito, você está fazendo tudo errado. E aí a pessoa não recebe porque ela está numa instituição chamada não sei o quê. Ela não tem um relacionamento com Deus na plataforma de família, ela tem um relacionamento na plataforma de comércio. Porque na multidão do seu comércio, Satanás conseguiu tirar 1/3 do céu. O que é comércio? Comércio é eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá. Então... é uma relação de troca. Fala para o teu irmão assim, eu não sou um filho à base de troca. Na instituição, como é que funciona? É assim, Deus pode, mas tem muitas coisas que Ele não quer.
O ser humano quer, mas muitas coisas ele não pode. Então o que o homem faz? Ele cria uma religião, um relacionamento de instituição, que começa agora a convencer, através de dar algumas coisas para Deus, fazer algumas coisas para Deus, para que ele possa querer aquilo que ele pode. Então o meu interesse não é no que Deus quer, mas naquilo que Ele pode. Então, o meu interesse com Deus é no poder de Deus, mas não naquilo que Ele quer. Então, são pessoas que buscam a Deus pelo que Ele pode dar, mas não buscam a Deus pela vontade dEle. Não se preocupam com a vontade de Deus. Por isso que muita gente fica frustrada, muita gente fica chata. Fala assim, tem gente, faz aquela vozinha fininha assim, fica chateadinha, porque Deus não deu exatamente aquilo que a pessoa comprou. Comprou como? Comprou com coisas. Eu fiz coisas, eu evangelizei, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu abri uma célula, eu fiz coisas, e Ele não me deu aquilo que dá. Eu pedi uma célula com 15 pessoas, Ele me deu uma célula com 14. Então, quer saber? Eu não estou muito contente com Deus. Eu estou meio chateadinho com Deus. Porque no meu relacionamento, Ele não cumpriu aquilo que Ele prometeu. Ele não prometeu. Ele prometeu que Ele te amaria como Pai. Ele prometeu que Ele estaria. Eis que estarei com vocês todos os dias da sua vida. Ide, portanto, fazei discípulos. Note que o seguinte, o primeiro assassinato que aconteceu na face da terra não foi por causa, o irmão matou o irmão, não foi por causa de mulher, não foi por briga de bar, não foi nada disso. O primeiro assassinato que houve na face da terra foi por causa de religião, foi por causa de oferta, foi por causa de culto. Caim fez tudo aquilo e plantou e se esforçou e deu aquilo que era da sua vontade. E quando ele viu a oferta do seu irmão ser aceita, o que ele fez? Ao invés de ele falar para o irmão assim, olha, como que é mesmo? É assim, ai, que bom, essa é a vontade de Deus, então vou fazer. Não, ele ficou com ódio do seu irmão. Foi aí que nasceram as religiões, foi aí que nasceram a disputa teológica. Fala para o teu irmão assim, eu sou filho de Deus, não estou aqui para disputar doutrinas e formas. Eu estou aqui para manifestar a verdade do Senhor. Fala para o teu irmão assim, Deus não está patrulhando as tuas ações. Deus está olhando para os seus motivos. Por isso que a Bíblia diz que tudo que não vem da fé é pecado, né? Tudo que não vem da fé é pecado. Porque Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Ele está preocupado do porquê você está fazendo. Qual a intenção do teu coração? Você está fazendo o quê? Você veio hoje para quê? Pergunta para você, você veio hoje aqui para quê? Você veio hoje aqui para comprar a Deus? Ou você veio aqui para fazer uma festa com os filhos de Deus? E com a presença do Pai. E sentar à mesa do Pai. E cear com o Pai. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Então a natureza vem antes da ordem. Fala assim para o irmão assim. A essência vem antes da ordem. Primeiro vem a essência. O que é a essência? A essência é a intenção do teu coração.
A essência vem antes, depois a essência vai determinando a ordem que você vai fazendo, porque a essência é a vontade de Deus. Amém? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável poder de Deus. Não, boa e perfeita o quê? Vontade de Deus. Fala para o teu irmão assim, para de buscar o poder e busque a vontade. Porque a vontade vem junto com o poder. Na verdade, o poder vem junto com a vontade. Tudo isso que eu estou falando são princípios imateriais. São princípios de fé. Fala para o teu irmão assim, essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos. Agora, irmãos, o que é fé? Fé, a Bíblia diz que fé é certeza. Quer ver uma coisa? Da mesma forma que Satanás, ele estabeleceu um relacionamento nosso com Deus, baseado no comércio, baseado no eu toma lá da cá, eu dou, ele devolve, eu dou, ele devolve, dou, ele devolve. Da mesma forma que ele estabeleceu isso, ele estabeleceu também que o ser humano viveria com expectativas do futuro, e essas expectativas ele daria o nome de fé. Deixa eu falar uma coisa, eu já entrei na palavra já. O passado e o presente, o passado e o futuro são campos onde o inimigo domina. Deixa eu te explicar. Toda vez que você estiver preso ao passado, não interessa que tipo de passado, ou bom ou ruim. Por exemplo, o passado ruim, o que ele faz? O passado ruim te bota medo do presente. Ele disse assim, o que o passado ruim te faz? Ele fala o seguinte para você, olha, deu errado. Aconteceu, você sofreu. Então você sofreu lá no passado e isso pode acontecer no presente. Então não faça nada, fique paralisado, fique parado. Isso é o passado ruim. E o passado bom? O passado bom, você viu como que era bom. Aquele sentimento de nostalgia. Mas naquela época que era bom. Antes que era bom. Que coisa boa que era antes, quando eu era novo, quando não tinha barriga. Irmãos, hoje eu sou assim, cara. Eu tive 2 filhos, eu fiquei desse jeito. Ninguém... Então, o passado bom é aquele que você fica lembrando e fala assim, nunca mais vai ser como agora. Então a pessoa fica presa no... E o futuro? O futuro é a expectativa do que acontecerá. Então, tanto a expectativa boa como a expectativa ruim são diabólicas, são satanistas, são satânicas. Por quê? Porque a expectativa boa, vamos lá, pela ruim. A expectativa ruim faz o quê? Eu acho que não vai dar certo. Já que não vai dar certo, já que eu não vou conseguir, já que não vai dar tudo errado, então é melhor eu ficar desse jeito, não vou fazer nada. E a expectativa boa é assim, vai acontecer uma coisa boa, vai acontecer 15, e aí acontece 14. Aí você fala assim, eu esperava, então deu tudo errado. E aí o que faz? Agora, da próxima vez eu não vou fazer mais nada. Dá para entender? Satanás, ele trabalha e chama isso de fé. Ele tenta transformar nossa mente e chamar essas coisas de fé. Olhar para o futuro e dizer, eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, irmãos. A fé, ela não materializa, a fé, ela não serve para conquistar o futuro. A fé serve para revelar aquilo que que existe, que nós somos, que nós temos. Pela fé é revelado. Você não entendeu o que eu falei. Se você entender, você dá cada pulo. Vou tentar de novo. Posso? Vamos tentar de novo? Vamos lá.
Quando nós dizemos que a fé é certeza das coisas que não se veem, nós imaginamos o quê? Expectativa de coisas futuras, amém? Mas a fé, irmãos, não é para que nós imaginemos esperança futura. A fé é para que eu materialize uma convicção interna que eu já tenho. A fé não é para que eu tenha aquilo que eu tenho, que eu não tenho. A fé é para mostrar aquilo que eu já tenho. Vou tentar de novo. A fé não é para materializar, não é para transformar ou para eu conseguir aquilo que eu não tenho. Está entendendo o que eu estou falando? Ô, minha equipe, por favor. A fé não é para você conseguir as coisas que você não tem. A fé é para revelar, para mostrar para você aquilo que você tem. Porque se você começar a enxergar aquilo que você tem, você nunca mais vai ficar frustrado e nunca vai desistir. Porque se você soubesse o que você tem, você nunca mais choraria. A fé não é para revelar aquilo que você será. A fé é para revelar aquilo que você é. O que você é? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem, conforme a nossa semelhança. O que vem antes, imagem ou semelhança? Quem acha que é imagem que vem antes? Quem acha, ninguém se arrisca, né? Qualquer coisa que nós falamos aqui para falar pode estar errado. Vamos lá, o texto diz: Deus nos criou conforme a sua imagem, segundo semelhança. O que vem primeiro, imagem ou semelhança? Está escrito primeiro, mas não vem primeiro. Deus, Ele nos fez a sua imagem e usou como base o quê? Semelhança. A imagem segundo a semelhança, não é segundo o número 2, é segundo. Oi? Deus nos fez a sua imagem segundo, usando como base, tendo como princípio a semelhança. Então primeiro vem a semelhança, depois vem a imagem. Mas o que é semelhança? Deus, Ele nos criou, que semelhança? Deus tem nariz? Deus é ser físico? Deus é o quê? Deus é espírito. Então, primeiro, nós somos o que Ele é, para depois materializarmos a imagem dEle. Então você mergulha no conceito dele, naquilo que ele é, por isso que a palavra tem que ser pregada. Mergulhamos naquilo que ele é, e aí é aquilo que ele é, a semelhança dele, você começa a ficar o quê? Parecido com ele, e aí, imaterialmente, e isso vai se manifestando, se materializando na imagem. Quem está entendendo o que está sendo falado? Fala assim, a graça de Deus.
Que a graça é um favor imerecido, né? A graça de Deus produz a fé e a fé gera obras. Graça produz fé e fé gera obras. Fala assim, graça, fé e obras. Então o problema é que algumas pessoas fazem obras sem fé e sem a graça. Aí a obra, o que é? A obra da vontade humana. E obra da vontade humana, assim, chega uma hora que você desanima. Porque a obra humana, toda obra humana é cansativa. Não é eterna. Não é pela fé. E tudo que não é pela fé é pecado. Irmão, eu estou explodindo aqui. Você não sabe. Por isso que toda vez que nós não frutificamos, nós não estamos confessando uma incapacidade. Nós estamos confessando uma rebelião. Porque Deus nos criou a imagem dele, segundo a semelhança. Tem a semelhança, gerou a imagem. E a imagem de Deus, ela concretiza, ela transforma em obras, em frutificação. A frutificação, ela vem depois da imagem da semelhança. Então, toda vez que a pessoa não frutifica, ela não está denunciando um estado, ela está denunciando o quê? Fuga de propósito. Que na Bíblia chama de rebeldia. O que é rebeldia? O que é rebeldia? É quando você não concretiza ou não materializa aquilo que você é. Então, no encontro, os homens viram aí que o tempo todo o inimigo, desde a barriga da tua mãe, o que o inimigo tentou fazer? Tentou te travar, tentou te convencer que você não é filho de Deus, que você não é capaz, que você não sei o quê, para quê? Para que você fosse afastado da imagem e semelhança de Deus. E aí não gerasse a frutificação. Então, qual a intenção da palavra de Deus? O tempo todo a palavra de Deus, ela vem para nos limpar, para tirar e para desenvolver o quê? A fé em nós. Para que nós possamos frutificar. E assim manifestarmos a vontade de Deus. Quem está entendendo? Então não frutificar quer dizer que Deus mentiu quando fez o homem. Porque quando Deus fez o homem, Ele falou o quê? Vamos lá, irmão. Fala aí para o seu irmão o que Deus falou para o homem. Crescei, multiplicai, frutificai, enchei a terra. Então o mundo está cheio de mentira, querido. Agora, por que o mundo está cheio de mentira? Vamos lá. Fala para o teu irmão assim, o mundo está cheio de mentira. Pergunta, olha para mim aqui. De quem é o mundo? Vamos lá. Fala para o teu irmão assim, o mundo está cheio de desgraça. Está cheio de mentira. Está cheio de engano. Pergunta para o seu irmão assim, de quem é o mundo? Responde para o teu irmão. Eu postei isso hoje. Aí não sei quem escreveu lá. Ah, pastor, mas então não quer dizer que o mundo está ruim assim, é culpa dos crentes? Eu escrevi assim, não falei culpa, eu falei é por causa de. Não é culpa. Culpa. Vamos lá, vamos dar um exemplo, vamos lá. É mais ou menos culpa, é culpa um pouquinho. Vamos lá. O teu filho dentro da tua casa fez uma coisa errada. Beleza? Aquele que foi feito errado é culpa de quem? Dele. Porque quem fez a coisa foi ele. Agora, olha para mim. Pergunta. Quem é o responsável por aquela casa? Ou seja, por isso que eu falei que é um pouquinho culpado.
Porque o responsável responde. Por isso que a palavra responsável é a palavra responsável. Aquele que pela casa. Vou perguntar de novo. O mundo tem mentira? Tem engano? Quem é o responsável? Então, o problema do mundo não são os muçulmanos, o problema do mundo não são os macumbeiros, o problema do mundo não é a idolatria, o problema do mundo não é nada disso. O problema são os crentes que conhecem a verdade, mas não materializam a verdade através da imagem e semelhança que foi dado a nós, desde o princípio restaurado através da morte de Jesus. Nós não estamos aqui para discutir doutrinas, nós estamos aqui para manifestar e materializar a vontade de Deus, a verdade, a verdade, a verdade. Romanos 8, 19 e 21 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera quem? Os responsáveis. Então o problema aqui não é do que você anda fazendo errado, do que você fica fazendo certo ou errado. A questão é de responsabilidade. Quem vai se responsabilizar? Quem vai se oferecer em favor dessa terra interceder? Será possível encontrar alguém que na brecha queira se colocar? Assim diz uma canção antiga. Fala para o teu irmão assim: o teu problema não é o que você faz para Deus ou deixa de fazer para Deus. A questão... mesmo porque, irmão, Deus não precisa de nada, viu? Fala para o teu irmão assim: a questão não é o que você faz ou deixa de fazer para Deus. Mesmo porque Deus não precisa de nada. A questão é se você se responsabilizou daquilo que Ele deu na tua mão. Então nós estamos com um problema sério de Quando você evangeliza, prega o evangelho, você vai pregando o evangelho, abre uma célula, vai indo, e a pessoa começa legal, aí você fala assim: ó, Deus cura. Aí a pessoa vem enferma, você ora pela pessoa, fala: uau, eu fui curado. Meu filho saiu da droga. Que bênção. Agora arrumou um emprego, líder. Vai, que bom. Aí ela vai indo, tal. Aí chega uma hora, você fala assim: então, daqui 2 semanas vai começar a Universidade da Vida. Como que é? O que é isso daí? Então, é um curso para que você seja consolidado. Eu vou fazer, eu quero fazer. Mas o que precisa fazer então? Você precisa comprar um livro. Como assim, livro que tem que comprar? Porque você não tem grana, tudo é na base do dinheiro mesmo? Que negócio é esse? Então, depois na quinta aula tem um encontro. Mas como assim? Como é que é? Você vai lá e tem que comprar, pagar comida, pagar. Qual o problema? O problema é que ninguém quer se responsabilizar. O que a mulherada está preocupada? Irmão, qual o maior drama das mulheres, das esposas? É que os caras não se responsabilizam pela família. Porque Deus deu para você, homem, o sacerdócio do teu lar. Deus deu o pastorado da tua casa. Então tudo o que acontecer lá é responsabilidade tua. Não é o que você faz, deixa de fazer. É se responsabilizar. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui?
Vou explicar direitinho aqui. Eu vou falar aqui o português claro aqui. Fala para o teu irmão assim, ai, o pastor vai falar o português claro. Vou falar o português claro. Márcio, não. Português claro. Tem 3 tipos de crente. Tem um arrebatado, tem o dizimista e tem o irmão. Quantos tem? Quantos tipos de crente? Fala assim, pastor, explica direito isso aí. Então tem um arrebatado. Vamos lá, vamos supor que a gente está numa pizzaria. Quem conhece esse tipo de cara? Está na pizzaria, tá. Aí o arrebatado é aquele cara, ele tem uma revelação. Ele já começa a pressentir, ele tem a revelação mesmo. Ele é uma pessoa que ele sente a hora que a conta vai chegar. E aí ele tem um negócio muito importante para fazer, que não é lá naquele lugar. Porque o arrebatado sempre é aquele que sempre tem uma coisa importante. Inclusive são pessoas que deixam a gente até meio com sentimento de culpa. Puxa vida, a pessoa é tão espiritual. Ela sempre tem alguma coisa importante para fazer. Aquele que some na hora das coisas. Tem um dizimista. Fala para o teu irmão assim, fala assim, dizimista? Que tipo de crente é esse? Dizimista é aquele que ele vai para a pizzaria com uma calculadora científica. E ele não só vai com uma calculadora científica, mas ele vai também com um monte de moeda. Porque se der a parte para ele 18,23, ele tem troco. Nem mais, nem menos. O que é justo é justo. Certinho. Ele é aquele que faz sempre o mínimo. É aquilo que o mínimo que é possível, para não ficar, para a religião não cobrar, porque ele vive religiosamente certinho. Ele cumpre tudo certinho. Direitinho. Ele faz o que é útil. A coisa mais inútil que pode existir é uma pessoa útil. A coisa mais inútil que pode existir é aquele que faz tudo certinho. O apóstolo Paulo analisando a si mesmo, ele fala assim, eu sou servo inútil, porque eu só faço aquilo, sabe, o mínimo. Era um conflito que ele tinha. E tem qual o terceiro tipo? O irmão. Irmão é aquele que é O irmão é aquele que é da família. O irmão é aquele que ficou observando o arrebatado ser arrebatado. O irmão é aquele que observou o dizimista fazer conta. O irmão é aquele que depois, ou sozinho, ou junto com os outros irmãos, pegam a conta e diz, quanto que vai ficar aqui para nós todos? Por quê? Porque ele entendeu, irmãos, que é responsabilidade dele. Arrebatado é aquele mano que nada a ver com Deus. Que parece cristão, mas não é cristão. O dizimista é aquele certinho, religioso. E o irmão é aquele cristão verdadeiro. É aquele que olha para o mundo e diz assim, eu não sei quem são meus irmãos, então eu vou chamar todo mundo de irmão. O Diogo estava contando, né, aquele primeiro dia que ele foi na minha casa. Cantamos, adoramos, trouxe uma palavra. Aí depois eu cheguei para ele e falei assim, irmão, ora aí. Faz uma oração, querido. Noiaço, zoado, com a grana no bolso, preparadinho para ir para a biqueira.
Eu acho que ele falou, hã? Esse homem está chamando alguém para orar. Irmãos, só você é chamado, gente, para orar em público nas igrejas, o cara que faz tudo certinho. Mas naquele momento, eu chamei ele de irmão. Naquele momento, eu chamei ele para orar. Eu chamei ele para ele falar com o Pai. Porque eu sabia que poderia ser que eu estava diante de um irmão e de um filho de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? A minha pergunta é, aonde estão os filhos de Deus? Então Deus nos colocou aqui, fala para o teu irmão assim, Deus nos colocou aqui, não para fazermos serviço. Deus nos colocou aqui para sermos como Ele. Vamos tentar de novo para ver se você entendeu? Deus não nos colocou aqui para fazer serviços, serviço, trabalho. Deus nos colocou aqui para sermos como Ele. Uma coisa é você fazer alguma coisa, outra coisa é você ser como Deus. Imagem e semelhança. Imagem, segundo a semelhança. Tem a semelhança, você é como Ele, então você manifesta o que Ele é. Você entendeu? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Vem aqui, Felipe, vem aqui rapidinho. Aqui, ó. Fica aí. Pode ficar aí. Fica de frente para mim. Fica aí. O que você imagina quando está assim? Ó, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui está falando de fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que você imagina? Você imagina alguém, né? Ele é Deus e eu sou um homem de fé. Então, eu vou usar a fé, a minha fé, para me aproximar de Deus. Ele é Deus, eu sou o homem de fé, então eu estou usando a minha fé. A fé é tipo de uma corda que eu vou usando, vou escalando tal para chegar até Deus. Só que tem um problema, queridos. Deus é Espírito. Então aqui não está falando de tempo e espaço. O que a Bíblia está dizendo aqui sobre se aproximar de Deus? Porque o que as pessoas, elas constroem catedrais e falam o quê? Lá tem, Deus está lá. Então o que as pessoas fazem? Elas vão até lá para procurar Deus. Então elas vão, tempo e espaço, elas andam alguns quilômetros, alguns andam a pé, outros andam de joelho. Então o que elas estão indo? Se aproximando de Deus. E chamam aquilo de fé, mas isso não é fé, isso é crendice. Quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, se aproximar de Deus, irmãos, não é tempo e espaço. Se aproximar de Deus é começar a ficar cada vez mais próximo da semelhança, da imagem e semelhança. O que Deus quer? Não quer que você fique indo na igreja atrás de Deus. Ele quer que você seja como Deus. Deus bonito, né? Fala a verdade, ele se parece comigo, né? Você está entendendo, querido? Que Deus não quer que você fique indo atrás dele. Ele quer que você se aproxime dele. Se aproxime o quê? O máximo daquilo que Ele é. Ele quer que você se pareça com Ele. Ele quer se manifestar na humanidade. Ele quer que as pessoas vejam a Ele através da sua imagem e semelhança. Se aproximar de Deus não é ficar indo fazendo coisas. Se aproximar de Deus é ficar como Ele, é ser como Ele. Obrigado.
É ficar cada vez mais parecido. Deus ama as pessoas. Ama? Ama quem? Quem que Deus ama? Quem que Deus ama? Todo mundo. Vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a nossa busca não é fazer coisas, a nossa busca é se parecer com Ele. Deus ama todos? Porque Deus, vou de novo, Deus ama todos? Sim. Deus perdoa? Quem foi perdoado por Deus aqui? Você acha que eu vou perguntar agora? Então por que você não perdoa? Quando você não perdoa, o que você está fazendo? Você está se afastando de Deus. Não se afastando fisicamente, você está se afastando da imagem, semelhança de Deus. Fala para o teu irmão assim do lado aí. Eu quero chegar num lugar e as pessoas olharem para mim e falarem, uau, chegou Deus. Fala para o teu irmão assim, eu quero chegar numa cidade e as pessoas falaram, é chegado o reino de Deus, porque os seus súditos se parecem com ele e chegaram. Ou seja, o reino de Deus, ele vem antes do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta antes do reino chegar. Cristo, esperança, Cristo, esperança, Cristo em nós, esperança.